Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 16 de dezembro e o texto diz assim: Ele está perto, Jesus está perto. No livro de Marcos, capítulo 5, versículos 27 e 28, diz assim: Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Amém? O autor escolheu esses dois versículos para poder ilustrar o que ele vai falar aqui conosco, né? Que ele vai falar de Jesus para nós. Mas depois que terminar a leitura desse texto, eu vou ler o trecho completo que está na Bíblia, para nós termos uma noção completa da história dessa mulher que estava doente e que creu que Jesus a curaria. Amém? Vamos lá. Aqui no texto diz assim: estamos constantemente vendo o surgimento de novas doenças. Passamos, não faz muito tempo, por uma pandemia global, em que o medo e a insegurança eram presentes diariamente. Tivemos de enfrentar realidades até então desconhecidas. E períodos de isolamento nos acorrentaram ao sofrimento e à incerteza de que como tudo aquilo acabaria, sem contar as perdas que geraram dores e deixaram saudades, né? Que nós perdemos, né? Perdemos muitos entes queridos, né? Um tempo não só de doenças físicas, mas também no qual as doenças da alma vieram cada vez mais à tona. Os versículos que lemos mostram uma mulher que sofria de uma doença havia anos. Seus recursos já tinham se esgotado. E ela permanecia da mesma forma. Imagino que seu coração estava carregado de frustrações pelo fato de viver em uma incerteza, sem perspectiva de solução, até que ela ouve falar que Jesus passaria por perto. E ela ouviu e ela não ficou parada. Ela foi correndo atrás de Jesus para buscar a solução dela. Porque só em Jesus está a solução de tudo aquilo que a gente passa na nossa vida. Amém? Ao conceder que poderia ter encontrado o que tanto procurava, né? Ao conceber, na verdade, né? Ao conceber que poderia ter encontrado o que tanto procurava, ela se esforça para entrar no meio da multidão, de modo que finalmente consegue chegar perto dele. Então toca nele e recebe a cura que há anos procurava. Só de tocar no manto de Jesus, ela foi curada. Amém? Porque Jesus é o próprio Deus, né? Aqui na terra. Assim como uma mulher, né? Você também pode estar há muito tempo, assim como essa mulher, você pode estar há muito tempo buscando uma cura física ou emocional. Já a buscou em tantos lugares a ponto de estar frustrado e sem esperança. E se eu lhe disser que Jesus está por perto? Você está a um passo dele. Toda frustração, todo desânimo, toda desesperança se dissipam diante da presença daquele que pode todas as coisas. Decida hoje tocar em Jesus, ele pode curar você. Amém? A frase do autor diz assim: quando decidimos tocar em Jesus, milagres acontecem. O devocional 351, a leitura bíblica é Salmo 145 e a palavra-chave é bonança. Então vamos receber de Deus todas as bênçãos que ele tem para nós, porque Jesus está por perto e ele veio aqui para nos curar. Ele veio aqui para nos libertar, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Vamos ler o trecho completo que está no livro de Marcos, capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, aqui dos versículos 25 até o 34, que diz assim, né? A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha em tratamentos e não conseguiu ser curada. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então assim, em outra passagem, no outro livro da Bíblia, é escrito que ela veio se arrastando pelo chão. Né? Ela veio se arrastando, porque ela não podia ficar no meio da multidão. Quando as pessoas ficavam doentes naquela época, elas eram afastadas, elas tinham que ficar fora da cidade até. Então ela veio engatinhando pelo chão, no meio da multidão, para conseguir chegar até Jesus. Por isso que ela tocou no manto de Jesus embaixo, ela tocou por baixo, tá? Na orla de Jesus, né? E
porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe se estancou a hemorragia e sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, côncia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Então assim, mesmo com toda aquela multidão apertando Jesus, espremendo ele de cá, espremendo ele de lá, para poder estar perto dele, para falar com ele, para ouvir o que ele tinha para ensinar, ele sentiu que o poder havia saído dele. Porque ele era o próprio Deus na terra, né? Que veio para curar a nossa vida. E aí ele perguntou: quem me tocou? Aí os discípulos ficaram assim, incrédulos, né? Como assim, Senhor? O Senhor pergunta quem te tocou, está todo mundo te empurrando? Como assim? Aí ele sabia, porque foi algo diferente. Não era um empurrão, não era espremendo. Alguém tocou nele com a intenção de ser curada. É diferente. Quando você chega perto de Jesus, empurrando ele de cá, empurrando ele de lá, para estar perto dele, é uma coisa. Agora, quando você chega próximo de Jesus, com a intenção de tocar nas vestes dele para ser curada, é outra, totalmente diferente. Por isso, tem orações que Deus responde e tem outras que Deus não responde. Amém? Vamos entender esse mistério. Porque você tem que tocar em Jesus com a intenção de receber o poder que você sabe que ele tem. Você tem que tocar nele com fé. E ela teve fé e Jesus falou para ela: a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do mal. Ela teve fé que Jesus a curaria, independentemente, não precisava ele colocar a mão nela, porque o poder já estava nele. Ela tocou só assim, ó, na barra do vestido dele, assim, lá embaixo, nos pés, porque eles usavam os vestidos longos, né? Então ela tocou só na barra, assim, ó, do vestido dele, da roupa que ele estava usando. E ela foi curada, porque ela creu que isso iria acontecer. Ela creu no poder de Deus, amém? Então é isso que nós temos que fazer. Creia hoje no poder de Deus. Se você está doente, se você está passando por alguma dificuldade, está com a doença física, está com uma doença mental, está com uma doença espiritual, uma doença emocional, peça hoje a cura para Deus. Peça a cura para Deus, peça a cura para Jesus, toque no manto de Jesus, toque hoje, leia a palavra, confesse a palavra de Deus, receba os milagres de Jesus, porque Jesus faz milagres no dia de hoje. Receba e seja curado e curada em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos, que Deus possa abençoar minha vida, minha família, meus sonhos e projetos, e que possa nos curar de todas as coisas que nós precisamos, em nome de Jesus.